Depois de tantas dores e desencontros, o destino enfim lhes deu um novo amanhecer. Agora, Mateo e Louis caminham lado a lado, guiados apenas pelo sentimento que os manteve vivos até aqui. Esses capítulos especiais revelam o que vem depois do fim. Momentos de ternura, sorrisos silenciosos e promessas trocadas em meio à calma. Não há mais máscaras, nem segredos a esconder. Só o toque suave, os olhares sinceros. E a certeza de que o amor deles sobreviveu a tudo. Então respire fundo, chipador. Porque agora começa uma nova história. Feita de afeto, de reencontros e de um amor que finalmente pôde florescer. Alguns dias se passaram desde aquela noite. O bebê dormia tranquilo em seu berço, respirando com calma, como se o mundo inteiro estivesse em paz. Mateo se sentou na cama, ainda sonolento, e quando estendeu a mão para o lado, encontrou apenas o lençol frio. O vazio ao seu lado lhe arrancou um suspiro. Chamou pelo nome de Louis em voz baixa, mas o quarto permanecia em silêncio. Enquanto isso, no escritório da segunda guarda, pilhas de documentos se amontoavam sobre a mesa. Entre elas, Louis dormia, exausto, com o rosto apoiado nos papéis. Sabrina o chamou com firmeza, sacudindo levemente seu ombro até que ele despertasse, ainda meio atordoado. Você não voltou para casa ontem, não é? Questionou, preocupada. Agora você tem uma família, Louis, se continuar assim, o pequeno Yuer vai acabar esquecendo seu rosto. Louis tentou disfarçar o cansaço com um sorriso breve, mas Sabrina insistiu. Por acaso, brigou com o príncipe? Está se escondendo aqui por causa de uma briga de casal? Ele negou, um pouco constrangido. Não é nada disso, ultimamente, tenho estado muito ocupado com o caso da Rua 1. Sabrina suspirou, apoiando a testa nas mãos. Você ainda está com isso? Não entendo por que se preocupa tanto. Agora é parte da família imperial, Louis. Poderia simplesmente se afastar do trabalho por um tempo, precisa cuidar de si também. Ele apenas sorriu de canto, sem responder. Então, para mudar de assunto, perguntou. O que temos de novo esta manhã? Sabrina entregou uma pasta sobre a mesa. São declarações adicionais das vítimas. Enquanto ele abria o relatório, ela explicou. Diz aqui que uma delas esteve na taberna da Rua 1 naquela noite. Tinha bebido um pouco e encontrou um amigo no caminho de casa. Louis analisava cada linha, atento, com a mão apoiando o queixo. O amigo disse que ela começou a agir de forma estranha, e depois foi embora sozinha, murmurou ele. Isso mesmo. E, segundo o relato, ela reagiu quase que imediatamente após ingerir aquela substância suspeita, completou Sabrina, baixando o tom. Louis se levantou de repente. Preciso ir até a taberna, disse, decidido. Mas Sabrina o impediu, empurrando-o para fora do escritório. Nenhuma taberna abre antes das 8 da noite, capitão. Termine o expediente por hoje. Ele tentou argumentar, mas o olhar firme dela o fez recuar. Você está exausto. Fico feliz que não tenha cometido erros nesse estado. Por favor, descanse um pouco antes de retomar a investigação. Mais tarde, no Palácio Real, Louis atravessou os corredores silenciosos e encontrou a criada cuidando de Yuer. Está tudo bem com ele? Perguntou, aproximando-se. A mulher sorriu com ternura. Sim, senhor. Ele acabou de adormecer. Louis pegou o bebê nos braços, embalando-o com carinho. Já faz um tempo desde que te segurei assim, murmurou, com um sorriso cansado. Sinto muito por não estar mais presente, meu pequeno. Ainda o segurando com cuidado, perguntou a criada. Onde está o príncipe herdeiro? Está tomando banho, senhor. A mulher hesitou antes de dizer. Por favor, entregue o bebê. O senhor parece cansado, deveria descansar um pouco. Louis sorriu de leve. Todos dizem o mesmo ultimamente, pensou. Por fim, cedeu e colocou o bebê de volta nos braços da criada. Cuide dele por mim. E saiu em direção ao quarto. Assim que se deitou,
o peso do corpo pareceu desaparecer. Só um instante, pensou, fechando os olhos. Algum tempo depois, a porta se abriu. E Mateo entrou, com os cabelos ainda úmidos. Viu Louis adormecido e se aproximou em silêncio. Sentou-se à beira da cama e tocou suavemente o rosto dele. Os olhos de Mateo se tornaram ternos, cheios de algo que nem ele sabia descrever. Sussurrou quase num fio de voz. Não sei o que tem passado pela sua cabeça ultimamente, nem se ainda sente o mesmo por mim. A lembrança da confissão de Louis voltou à sua mente, e com ela, a dúvida que o acompanhava desde o início. Talvez Louis permanecesse ao seu lado apenas por causa do bebê. Mateo inclinou-se um pouco mais, observando o semblante sereno de quem finalmente dormia sem peso algum. Seu coração amoleceu, e ele depositou um beijo leve, quase etéreo, na testa de Louis. Um gesto breve, silencioso, cheio de sentimento não dito. Mais tarde, já à noite, Mateo acordou e percebeu que o outro lado da cama estava vazio. Louis estava se preparando para sair. Vai aonde a essa hora? Perguntou, ainda sonolento. Preciso investigar o caso da Rua 1, respondeu ele, vestindo o uniforme. Mateo observou por alguns instantes, sem dizer nada. Louis percebeu o olhar e tentou disfarçar, chamando-o suavemente pelo seu nome. Não é nada, disse o príncipe, tocando o rosto do capitão. Só estou preocupado com você. O toque foi terno, e antes que Louis pudesse responder, Mateo o surpreendeu com um beijo rápido e delicado. Louis ficou imóvel por um instante, o coração acelerado. Mateo sorriu, divertido com a reação. Faz tempo que não via seu rosto corar assim, murmurou. Tenha cuidado, está tudo bem? Acrescentou, a voz agora mais doce. Louis assentiu, sem conseguir esconder o rubor. Mateo sussurrou divertido. Podemos continuar essa conversa quando voltar. Mais tarde, na taberna da Rua 1. O ambiente cheirava a madeira e bebida antiga. Louis entrou com passos firmes, aproximando-se do balcão onde um homem arrumava garrafas. Boa noite. Sou Louis Alexeev, capitão da 2ª Guarda do Império. O homem ergueu o olhar, surpreso. Louis colocou uma foto sobre o balcão. O senhor se lembra dessa mulher? O homem examinou a imagem e balançou a cabeça. Acho que a vi por aqui há cerca de uma semana, veio sozinha, ficou um tempo bebendo, depois se juntou a outros clientes. Consegue se lembrar de quem estava com ela? Perguntou Louis. 2 homens e 3 mulheres, talvez, respondeu, pensativo. Muita gente passou por aqui nos últimos dias. Louis escutava atentamente, analisando cada detalhe. Algo na história parecia incompleto. O senhor disse que ela parecia bem quando saiu? Sim, estava lúcida, não causou confusão alguma. Louis assentiu, pensativo. Entendo. Enquanto o homem servia um copo de água para ele, Louis agradeceu e deu um pequeno gole, distraído nos próprios pensamentos. De repente, o olhar do homem mudou, um sorriso sutil e estranho atravessou seu rosto. Louis sentiu o corpo vacilar, como se o chão tivesse se movido sob seus pés. Tudo ao redor começou a girar lentamente. O último som que ouviu foi o tilintar distante do copo sendo colocado sobre o balcão, antes que a visão se tornasse um borrão. O homem à frente de Louis acena tentando fazê-lo reagir. Ele já está fora de si. Mas o capitão permanece imóvel, com o olhar distante, preso em um transe profundo, como se a alma tivesse sido arrastada para algum lugar entre o sonho e a realidade. Aproximando-se com más intenções, o homem toca seu rosto, deixando escapar um sorriso perverso. Seu rosto é realmente bonito, murmura. Mas antes que avance mais, o som repentino da porta da taverna ecoa. O homem se volta, assustado. Quem surge na entrada é o príncipe Mateo. O ar parece mudar. O príncipe caminha até Louis, chamando-o suavemente. O capitão levanta o olhar e sussurra, confuso. Sua Alteza. Ao se aproximar, Mateo percebe o copo vazio sobre o balcão.
O líquido transparente que restou denuncia a verdade. Com a voz firme, ele pergunta: o que você fez com ele? O homem tenta disfarçar. Não fiz nada, ele apenas bebeu. Mas Mattel o encara com um olhar que corta o silêncio. Foi a mesma substância misteriosa da noite do baile, não foi? O culpado hesita. O olhar arrogante cede lugar ao medo. Em um gesto brusco, ele puxa algo e mira em direção aos dois. Mattel recua um passo, surpreso, e então, um som estrondo ecoa pela taverna. O disparo não acerta ninguém, apenas rasga o silêncio e se perde no teto de madeira. Entre eles, o braço do homem é contido pelo próprio Louis, que mesmo sob o efeito da substância, defende o príncipe com instinto e força. Mattel toca o ombro do capitão. Louis, solte-o. A voz de Mattel soa firme, quase um sussurro de comando. Obediente, Louis afrouxa o aperto, e o homem cambaleia, trêmulo, tentando recuperar o ar. Com o rosto tenso, ele acaba cedendo. Sim, eu dei a ele a substância. Mattel o encara, o olhar frio e penetrante. Não é disso que estou falando. Sua voz é baixa, mas carregada de ameaça. Quero ouvir do próprio Louis o que você fez com ele. O olhar do príncipe desliza pela camisa do capitão, ainda entreaberta, e algo dentro dele se contorce de raiva. Desesperado, o homem balbucia. Assim que ele bebeu, você apareceu. Eu não tive tempo de fazer nada. O silêncio é quebrado por um som seco, o impacto de um golpe. O eco do choque se espalha pelo ar, pesado, como se o próprio ambiente reagisse à fúria contida de Mattel. Minutos depois, o homem está amarrado a uma cadeira, ferido e em silêncio. Mattel observa de cima, os braços cruzados. A primeira guarda já está a caminho, diz, com voz gelada. Espero que esteja dizendo a verdade. Por que, se não estiver? O olhar dele se fecha em ameaça, fria e contida. Esteja preparado. Ao sair, Mattel lança um último olhar para o homem, atordoado. Dentro da carruagem, o silêncio é cortado apenas pelo som suave das rodas sobre o caminho. Mattel chama por Louis, a voz firme, porém baixa, carregando uma mistura de preocupação e ternura. O capitão se aproxima e, quase instintivamente, ajoelha-se diante dele. Mattel observa com um leve franzir no olhar. Você tem o hábito de se ajoelhar assim quando está sob o efeito de algo? Pergunta, com um tom que oscila entre o sarcasmo e o cuidado. Ele toca o rosto de Louis, os dedos percorrendo-lhe a pele com uma delicadeza que contrasta com o clima tenso da noite. Como acabou envolvido nessa investigação dessa substância? Questiona em voz baixa. E como pôde aceitar uma bebida de um estranho, sem nem desconfiar? Louis permanece em silêncio, os olhos marejados e a respiração descompassada. Mattel observa com atenção. O quanto você bebeu? Pergunta, tentando entender a gravidade da situação. Só um pouco, responde o capitão, a voz rouca, quase infantil. Um pequeno sorriso surge nos lábios do príncipe. Só um pouco, e já está tão obediente assim, murmura, passando o polegar suavemente pelos lábios do capitão. Ele continua, em tom mais brando. Você tem estado distante ultimamente, Louis. Parece cansado, diz, e por um instante, sua expressão se torna vulnerável. Com a voz quase sussurrada, ele pede. Me beije. Louis hesita por um momento, mas logo se aproxima. O toque é lento, quase tímido, um beijo que começa leve, mas que carrega o calor do reencontro e da preocupação. Mattel sente o coração acelerar, e guia o momento com suavidade. O corpo de Louis se inclina, buscando o abrigo do príncipe, e o gesto o faz estremecer. Eu não sou pesado, sou? Pergunta, num tom baixo e vulnerável. Mattel sorri, o olhar gentil. Estou preocupado com muitas coisas, mas nenhuma delas é isso. Ele o observa, o semblante agora mais sereno. O que me preocupa é não conseguir esperar até chegarmos em casa, confessa, num murmúrio carregado de emoção. A mão do príncipe desliza pelo peito do capitão,
num gesto que mais parece um pedido de certeza do que desejo. Louis, aquele homem te tocou? Pergunta, com a voz trêmula. Louis abaixa o olhar. Só desabotoou minha camisa, e tocou meu pescoço e a nuca. Foi só isso. Mateo respira fundo, o semblante ainda tenso. Isso foi tudo. Sua voz sai mais baixa, quase como se falasse consigo mesmo. O capitão observa com doçura e toca seu rosto. Alteza, está bravo? Não, apenas preocupado. E um pequeno sorriso se forma em seus lábios. A carruagem segue em silêncio, levando os dois de volta ao palácio. No caminho, Mateo o puxa para perto, abraçando-o com força, como se quisesse afastar de vez qualquer sombra de medo. Já que não sei até onde aquele homem ousou te tocar, murmura, então serei eu a apagar tudo o que ele deixou, com o meu próprio toque. A carruagem para diante do palácio. Sob o véu da noite, os dois se refugiam no quarto real. O príncipe o conduz até a cama, tocando-o com uma delicadeza que mistura desejo e culpa. Louis, ainda sob o efeito da substância, se deixa guiar. A pele dele está quente, e o rosto, corado. Mateo observa e sente o coração apertado. Quantas vezes mais o destino os colocaria em situações assim? Em meio ao silêncio, os gestos tornam-se lentos, envoltos em ternura e arrependimento. Mateo toca como quem pede perdão com as próprias mãos, e cada beijo é uma confissão muda. Nos pensamentos do príncipe, ecoa apenas um pedido. Diga que me ama, mesmo que o mundo acabe agora. E Louis, entre o sonho e a verdade, o abraça com força e sussurra seu nome. Eu te amo, Metternich. O príncipe o observa em silêncio, e um leve brilho de melancolia nasce em seus olhos. Mesmo que aquelas palavras tenham nascido de um instante confuso, para ele, já são o suficiente. Porque o que sente é real, e ouvir isso, ainda que uma vez, faz seu coração se acalmar. O sol atravessa suavemente as cortinas. Louis desperta com o canto dos pássaros. O corpo ainda dói levemente, lembranças dispersas de uma noite que ele não consegue lembrar por inteiro. Mateo, ainda adormecido ao seu lado, respira tranquilo. Louis o observa em silêncio e pensa. Quanto tempo dormi? O que realmente aconteceu? Ao despertar, o príncipe abre os olhos e pergunta baixinho. Já acordou? Louis, confuso, responde. O que aconteceu ontem à noite? O olhar de Mateo se torna distante por um instante. Em seus pensamentos, há um nó entre tristeza e ternura. Ele não se lembra, mas me disse que me amava. Mesmo que tenha sido sob o efeito da substância, foi o mais puro som que já ouvi. Com voz calma, o príncipe explica o que aconteceu. Você foi enganado, Louis. A bebida estava contaminada. Mas a guarda já resolveu o caso. Louis se endireita, dizendo que precisa voltar ao trabalho. Mas o tom do príncipe muda. Ele baixa o olhar, como se algo dentro dele ainda pedisse para ser dito. Percebendo, Louis o puxa suavemente, e o beija. Agora desperto, consciente, e com o coração em paz. Desta vez, sem nada entre nós, ele sussurra. Eu amo você, Metternich. O coração do príncipe acelera. Um leve sorriso se forma em seus lábios. Eu também te amo, Louis. As mãos se entrelaçam. Mateo deita com delicadeza sobre os lençóis e sela o momento com um beijo suave na testa. Descanse, é uma ordem do príncipe. Louis sorri, meio sem jeito. Mateo acaricia-lhe o rosto e murmura baixinho. Obrigado por ficar ao meu lado, mesmo quando tudo parecia se perder. Seus olhos encontram os de Mateo. E por um instante tudo parece um sonho distante. Mas o toque é real, o calor é real. E o amor, que antes era apenas um eco, agora pulsa com clareza. Ele sorri, um sorriso pequeno, mas cheio de significado. E num tom quase sussurrado, confessa mais uma vez. Eu te amo, Metternich. O príncipe retribui o olhar com ternura e leveza.
Não há mais dúvidas, nem medo, nem distância. Apenas dois corações que, depois de tanto tempo, finalmente batem no mesmo ritmo. Lá fora, o sol sobe no horizonte, anunciando um novo começo. Mas é dentro daquele quarto, onde o silêncio fala mais que 1000 palavras, que o destino repousa, sereno, entre dois corações que enfim se encontram. Os olhos de Mateo e Luís se cruzam uma última vez. E nesse olhar, há tudo: o passado, o perdão, e a promessa de um recomeço. O tempo parece parar, só o brilho suave do amanhecer toca seus rostos. E enquanto o mundo lá fora desperta, eles permanecem ali, entrelaçados em um instante eterno, onde o amor, finalmente, vence o destino. Se você chegou até aqui e curtiu, deixa seu like para apoiar o canal, e se ainda não se inscreveu, se inscreva, para não perder nenhum resumo incrível. Porque no mundo BL, sempre cabe mais um. Até a próxima!